No vídeo de hoje a gente vai falar sobre regras de trânsito aqui na cidade de Orlando. Tudo que você precisa saber para poder viajar aqui para Orlando com segurança, não passar perrengue e principalmente não levar multa ou pior, ser preso. Então já salva esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que está vindo para Orlando, porque este vídeo aqui vai ser um roteiro completo para sua viagem. Mas vamos lá ao que interessa. Algumas dicas eu vou dar para vocês e outras eu vou mostrar na prática, tá? Eu tô saindo com o carro agora e eu vou mostrar para vocês na prática mesmo como proceder, como que funciona. Tá certo? Mas vamos começar aqui pelo uso do celular, este mesmo, tá? Que não vivemos mais sem o celular, até pro vaso, né? A gente vai com o celular até tomar banho. Então, assim, no carro, o celular é proibido. Você pode usar, sim, o celular para escutar uma música, para ligar para alguém, mas tem que ser tudo no Bluetooth, tá? Tudo conectado aqui no painel do carro. Você não pode ficar digitando nada, mandando mensagem de texto, olhando Instagram, Facebook, YouTube, não pode, proibido. Primeira coisa, tá? Entrou no carro, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Colocar o cinto, nem liga o carro. Bota o cinto, para não ter perigo de você esquecer. E aqui nos Estados Unidos, cada um é responsável pelo seu cinto, tá? Então, por exemplo, se o passageiro aqui desse lado, ele tiver sem cinto, quem vai levar a multa é ele. Tá. Então eu nem discuto com meu marido, porque assim, se ele não quer usar o cinto, é uma responsabilidade dele, é a vida dele que está em jogo e ele vai ser multado, independente se ele esteja dirigindo ou se ele esteja aqui no banco de passageiro. Outro assunto gravíssimo é a respeito da bebida com álcool, tá? Então suponhamos, tá, que isso aqui fosse uma garrafa de cerveja, de whisky, enfim, de qualquer coisa. Você não pode nem sequer transportar uma garrafa de bebida aqui dentro do carro, tá? Porque se essa garrafa tá aqui, quem disse que você não bebeu, tá? Por mais que ela esteja lacrada, existe aí a intenção de você beber, não é verdade? Então, assim, se você comprou no mercado a bebida, o que você faz? Deixa lá atrás, tá? No bagageiro, não deixa aqui na frente. Porque se tá lá atrás, tá fechadinha, então, assim, tudo indica, né, que você comprou para beber na sua casa, que você não vai beber aqui dentro do carro, tá? Então, prestem muita atenção nisso. É proibido beber aqui na Flórida. Não sei se é na Flórida inteira, imagino que não, mas aqui em Orlando é proibido beber ao ar livre, assim, fora de um estabelecimento particular, tá? Seja sua casa, seja um restaurante, um shopping, enfim, você não pode beber na rua, tá? É proibido. E principalmente dentro do seu carro, porque o crime de DUI é um dos crimes mais complicados que tem aqui em relação ao trânsito, tá? Que é dirigir bêbado, gente. Isso é uma dor de cabeça que vocês não têm noção, tá? Inclusive, para quem tá em processo imigratório, o crime de DUI pode fazer até que você perca todo o seu processo, tá? Porque realmente dirigir bêbado aqui é um crime muito grave. Sempre que vocês virem essa faixa listrada aqui laranja, vocês têm que entender que aqui, ó, não pode estacionar de jeito nenhum, tá? Porque é fire lane, ou seja, sempre vai ter aqui esse plug, né, para o bombeiro encaixar a mangueira caso aconteça algum incêndio. Então, essa área aqui é sempre reservada, não pode ter nenhum carro parado. Inclusive, aqui tem um carro parado. Eu já parei meu carro aqui, não sabia disso, fui guinchada. E essa faixa listrada amarela, ela tem sempre em frente de estabelecimentos comerciais. Então, assim, jamais pare na frente dessa placa, o seu carro será guinchado. Outra coisa que é muito séria aqui é você parar na vaga de deficiente, tá? A multa, vou mostrar ali para vocês, é de $250, tá? Quando você para na vaga de deficiente. E caso você for parar, você tem que ter realmente o crachazinho identificando que você tem uma deficiência, tá? Então, ó, $250 e aqui não tem conversa, tá? Parou, é multado, você tem que ter o crachazinho. Então, por exemplo, esse aqui, ó, tem um crachazinho com validade ali de até 27 de abril. Esse aqui, ó, 9 de 26, setembro de 26, então aqui não tem desculpa, tá? Parou na vaga de deficiente, não tem o crachá, vai ser multado. Saindo aqui do condomínio, vocês podem observar que tem uma rotatória, tá? Então, ó, esse cara ele já fez totalmente errado, tá? Porque
ele não fez o contorno na rotatória, ele tem que fazer o contorno na rotatória. Se ele estivesse na rotatória, eu teria que parar e esperar ele passar, mas depois eu vou mostrar mais sobre a rotatória. Aqui, ó, eu tenho uma placa de pare. Essa placa de pare, ela vai estar principalmente antes da faixa de pedestre, tá? Então, eu paro o carro aqui e aqui eu não necessariamente preciso parar de novo, tá? É legal parar para você confirmar mesmo que não tá vindo o carro, mas como tem uma vista bastante ampla, você não precisa necessariamente parar duas vezes. Você vai ter que parar a primeira e você só vai parar a segunda se realmente tiver uma segunda placa de pare, porque às vezes tem, que é quando a vista ela é um pouco difícil, então eles mandam parar de novo para você conseguir olhar direitinho se tá vindo ou não o carro. A gente tá chegando aqui numa placa de pare. Aqui o pare é pare mesmo, pode ver que as pessoas não param, tá? Se o policial estiver atrás de você, a casa caiu. Meu Deus, tá virando um ônibus aqui, fico até com medo. Ó, stop é, você para e conta 1, 2, 3. Contou 1, 2, 3, você segue se não tiver vindo o carro, tá? Se tiver vindo o carro, obviamente você não vai seguir, né? Tá bom? Eu costumo falar assim, ó, Mississippi. Eu paro e falo Mississippi, que aí é até mais de 3, né? Ficou mais de 3, melhor ainda. O importante é não ser menos de 3. As pessoas param, a maioria não para, mas se o policial estiver atrás de você e você não parar, aí dá ruim, tá? A questão da rotatória, eu acho que ela é muito parecida com a do Brasil, né? Eu não lembro exatamente, mas você tem que dar sempre preferência para quem está rodando. Essa é a regra. Então, por exemplo, aqui ó, tá vendo? Novamente a placa Yield. Significa que você tem que dar a preferência. Então, por exemplo, tá vindo uma caminhonete aqui, ó. Caminhonete, tá vindo outro carro ali. Se ela tá rodando, então eu tenho que esperar. Aí na hora que não vem mais nenhum carro, eu posso passar. Aí agora eu tô rodando. Então o carro que tá vindo, tecnicamente, ele teria que esperar eu passar. Outra coisa que você tem que prestar bastante atenção, eu imagino que no Brasil seja assim, aqui já tá dizendo, ó, que a linha da direita, obrigatoriamente você vai ter que virar para a direita. Então, se você quiser dar uma desperto, pegar essa pista aqui para poder sair lá na frente e seguir reto, você não vai poder. Você vai ter que realmente virar para a direita, e se você não virar, você vai levar várias buzinadas na sua cabeça, tá? Antes de continuar esse vídeo, eu quero lembrar vocês que o De Repente Orlando, apesar de ser um canal que dá muitas dicas úteis para sua viagem, nós somos também uma agência de viagem. Então você pode contar com a gente para todo o seu planejamento, para todos os itens da sua viagem, hotel, aluguel de carro, ingresso, seguro viagem e também o guiamento virtual. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos comentários, é só você clicar e conversar com a gente no nosso canal de atendimento. Queria chamar a atenção de vocês para essas pistas um pouco confusas que temos aqui. Se você perceber, a gente está na faixa da direita, mas automaticamente ela entra para o lado esquerdo. E isso é normal, tá? Você tem que ficar assim, ó. Se a pista te levar para o lado esquerdo, só vá, tá? Você só não vira onde não pode virar e não vá para onde não pode ir, mas siga apenas o fluxo, tá certo? O mais interessante é que agora ela vai te jogar pro lado direito novamente, tá vendo, gente? É uma coisa assim que me deixou super confusa no começo, né? Assim, agora eu acostumei, mas eu imagino que para quem não tá acostumado é complicado. Aí aqui, ó, a gente vai ter um exemplo daquela história, tá? Se o farol tivesse fechado, ainda assim eu poderia virar para a direita. É claro que se o farol tiver fechado, você não vai simplesmente jogar o seu carro para o lado direito, tá? Você tem que necessariamente dar uma olhadinha para ver se não tá vendo o carro, né? Não é porque você pode virar que você não vai olhar. A única forma que você vai virar sem olhar é se o farol estiver aberto para você, e ainda assim vocês viram que aquele carro ali, ele utilizou aquela opção de virar para a esquerda com o farol fechado e ele praticamente não me respeitou, sendo que a preferencial seria minha, né? Ó, aqui eu vou conseguir dar um exemplo bem claro do que é virar para a direita, tá? Eu posso virar para a direita aqui com o farol fechado, porém, olha a quantidade de carro que tá vindo, então assim, eu posso, mas não posso, né? Depende ali se tá vindo carro ou não. Parou de vir carro, posso ir. Então vou aproveitar
E claro que você também tem que ficar de olho no pedestre, tá, minha gente? Fiquem de olho no pedestre, porque às vezes o farol tá aberto pro pedestre e você nem tá percebendo. Agora eu tô aqui na International Drive. Quando é uma via muito movimentada, dificilmente aquela seta ali, ó, tá vendo? Ela vai estar no piscante amarelo se o farol tiver vermelho na via principal, tá? Isso dificilmente vai acontecer, porque é uma via muito movimentada. Isso vai acontecer geralmente nas vias intermediárias. Vou dar outro exemplo para vocês, ó. Eu vou virar para a direita porque a seta tá verde, tá vendo? Mas se ela também não tivesse verde, tivesse tudo vermelho, eu poderia virar da mesma forma. A única questão eu teria que ter mais atenção porque o farol não estaria aberto para mim. Apesar de eu poder virar para a direita, o farol não estaria aberto para mim. Então teria que ter uma atenção, mas sim, eu poderia virar para a direita mesmo com o farol vermelho. Olha lá, estamos entrando numa zona escolar, tá? E aqui, quando está em horário de entrada e saída, você tem que respeitar o limite. Você tem um limite da via, mas quando é entrada e saída de alunos, existe um limite diferenciado, tá? Que você precisa seguir, que geralmente é de 20 por hora. E por mais que não tenha um policial aqui controlando, você precisa sim seguir esse limite. Porque se você não seguir, você vai ter problemas. Principalmente porque é algo tão sensível, né? Uma área escolar. Outra coisa que no Brasil é igual é essa faixa listrada. Eu só posso passar para a faixa do lado se não houver uma faixa contínua aqui. Isso aqui é igual no Brasil, que eu me lembre, né? Isso aqui eles levam bastante a sério também, tá? Se tiver um policial atrás de você e você passar para outra pista numa faixa contínua, você também vai ter problema. Falando de limites de velocidade, aqui, pelo menos em Orlando, não existem radares que controlam a velocidade. Existem radares que controlam a questão do farol. Se você passar no farol vermelho, não são todos, mas em alguns faróis, em alguns semáforos, vai ter essa câmera que vai estar te fotografando caso você ultrapasse ali enquanto o farol estiver vermelho. Mas em relação à velocidade, não tem radar, pelo menos aqui em Orlando, tá? O que acontece os policiais, obviamente, né? Eles ficam ali com o revolvinho, né? Que a gente chama, igual do Brasil, fiscalizando ali. Fica escondidinho e aí se você passou acima da velocidade, eles vão te fotografar. Agora, uma regra até que nova, e que assim, também você precisa tomar muito cuidado, é a lei do move over. A lei do move over, ela é sempre que tiver um acostamento e que algum carro de socorro ou policial tiver parado ali no acostamento, você não pode passar do lado desse carro na velocidade normal da via. Então você tem duas opções. Primeira, é você trocar de faixa, mas entenda, nem sempre vai dar tempo de você trocar de faixa, porque às vezes vai ter muitos carros na outra faixa. Às vezes vai ser uma faixa que não vai ser pontilhada e você não vai ultrapassar. Nesse caso, gente, não se desespere, não faça nenhuma bobagem, tá? O que vocês vão fazer, caso vocês não consigam trocar de faixa, que seria o mais correto? Vocês vão simplesmente diminuir a velocidade. Existe um valor, tá? Um valor da velocidade, de porcentagem que você precisa necessariamente reduzir para você passar nessa pista do lado do acostamento onde tiver esse carro de socorro. Eu não lembro exatamente qual é a porcentagem, mas assim, em vez de ficar calculando porcentagem, porque assim, na hora você vai estar tão nervoso, vai ser tão rápido que não dá tempo de ficar calculando porcentagem. Aí o que você vai fazer? Você vai reduzir o máximo que você puder, tá? Reduz bastante a velocidade, porque aí, nesse caso não vai ter BO. Você vai estar passando bem devagarinho e não vai ter problema. O que você não pode não consegui trocar de faixa, então vou continuar aqui na minha velocidade normal. Não. Aí é complicado porque você vai estar infringindo a lei, tá? Então você tem essas duas opções, ou troca de faixa, ou permanece na mesma faixa, diminuindo a velocidade.
Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que nessa questão de virar para a direita, que você pode virar no farol fechado, existe duas regrinhas que você precisa prestar atenção, que é quando tiver uma placa. Se não tiver uma placa, você já sabe que você pode virar. Se tiver uma placa, existem dois tipos de placas, tá? Tem uma placa que está escrito assim, no turn on red, e aí nesse caso, no turn, não vire. Podem te buzinar atrás de você, deixa o povo ficar nervoso, não importa. Tá escrito no turn, é no turn, você não vai virar, tá certo? Agora, se tiver assim, ó, stop here on red, se tiver escrito isso, aí o que você tem que fazer? Você vai parar, isso daí você já faz normalmente, quando tem placa ou quando não tem placa, né? Você vai parar, olhar para a direita, olhar para a esquerda e seguir, tá? Agora, se não tiver nenhuma dessas duas placas, você já pode, assim, o certo é você parar. Mas muita gente faz o quê? Já vai espiando de longe e vê se tá vindo o carro, não tá vindo o carro, já vira, tá? Mas se tiver a placa, aí com certeza, aí você para mesmo, porque se não parar, você vai estar infringindo a lei também. Olha, reparem na plaquinha aqui no meio dos dois semáforos, ó. No turn on red. No turn, no turn, tá? Então assim, por mais que até seria muito fácil, porque aparentemente você tá virando à direita, mas a verdade é que você tá entrando numa via. Então assim, se tem a placa, não vire. Esse é um exemplo perfeito do que eu acabei de falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque aqui nesse canal eu sempre trago dicas nada óbvias. Então, se você não é inscrito, já se inscreva e aproveita para dar uma navegada aqui para receber muitas dicas diferentes e que vão te ajudar muito no seu planejamento. Até o próximo vídeo!